Oi, gente! Na aula de hoje nós vamos fazer um chapéuzinho bucket. É um chapéuzinho que está muito usado aí, né? Tem muita aula deles no YouTube para adulto e eu vou fazer a nossa versão infantil. É um chapéuzinho que a Jade Picon está usando no BBB e está fazendo muito sucesso aí na internet, então eu fiz a minha versão infantil dele para vocês. Esse tamanho que eu fiz veste até um aninho, de 9 meses a um aninho. Mas eu vou deixar uma tabelinha na descrição do vídeo para vocês fazerem em outros tamanhos. E no decorrer da aula também eu vou dar a explicação como vocês podem calcular para qualquer tamanho. Tá bom, gente? Inclusive para adultos, se vocês seguirem o que eu falo, vocês vão conseguir fazer sem problema nenhum, porque a técnica é a mesma. Eu não vou explicar agora no começo da aula, gente, porque as iniciantes não vão entender. Então, eu vou começar a fazer essa parte do diâmetro e quando eu terminar essa parte, com ela pronta, fica melhor para todos entenderem, quem não tem muita prática. Quem entende de crochê iria entender fácil a explicação. Mas quem não tem muita prática pode se confundir, então assistam o vídeo que quando eu terminar aqui o diâmetro do meu chapéuzinho, eu vou ensinar o cálculo para vocês direitinho, como vocês vão fazer para qualquer tamanho e dou várias dicas aí durante a aula. Eu trabalhei com o fio amigurumi e gastei super pouco material, sobrou quase meio novelo para esse tamanho. Com um novelo vocês conseguem fazer aí, acho que até para 6, 7 aninhos, porque olha, eu estou aqui com meio novelo mais ou menos de fio ainda. Gasta bem pouco material. E nas florzinhas são somente sobrinhas de fio. As florzinhas eu usei o fio Anne, né? Para ela ficar menorzinha, porque é um chapéu pequeno. Aqui o miolinho eu fiz em ponto alto, mas se vocês quiserem ela menorzinha ainda, é só fazer o miolinho em ponto baixo, né? E com a mesma quantidade de pontos. E as pétalas aqui segue da mesma maneira. Ok, pessoal? Então, vamos lá, apresentação do material e a nossa aulinha de hoje. Eu vou usar o fio amigurumi da Círculo. Ele vem com 254 metros nesse novelo com 125 gramas. O Tex é 492 e ele é 100% algodão. A cor é a 8001, o branco. Vou usar uma agulha de crochê de número 3. Vamos lá então e uma boa aula a todos vocês. Vou iniciar fazendo um círculo mágico. Faço aqui uma correntinha para travar. E agora, dentro desse círculo, eu vou fazer 6 pontos baixos. Fiz aqui meus 6 pontos baixos, eu vou puxar esse fiozinho do meu círculo para fechar. Venho aqui no primeiro pontinho, pego as 2 laçadinhas e nós vamos trabalhar em espiral. Então, ao invés de eu fechar com ponto baixíssimo, nesse primeiro ponto, aqui ele fica meio apertadinho no início, tá, gente? Eu já faço aqui no primeiro ponto um pontinho baixo. E vou marcar esse ponto, porque ele vai ser sempre o início da minha carreira, tá? Fiz um pontinho baixo e no mesmo ponto eu vou fazer mais um, ficando com 2 pontinhos
no mesmo ponto. Porque agora em cada um dos 6 pontinhos, nós vamos fazer 2 pontos, tá? Olha, vou para o próximo pontinho e vou fazer 2 pontos baixos. Vou para o próximo ponto, 2 pontos baixos. E assim eu vou repetir até o último pontinho. Cheguei aqui ao final da carreira, onde eu tenho um marcador, é o início da próxima carreira. Então, eu vou retirar meu marcador, venho nesse primeiro pontinho e aqui eu vou fazer um ponto baixo. Vou marcar novamente. Essa carreira, nós vamos trabalhar um ponto baixo e um aumento. O aumento são 2 pontos baixos no mesmo pontinho. Então, eu fiz um ponto baixo, vou para o próximo pontinho agora, e nele eu vou trabalhar 2 pontos baixos, que é o meu aumento. No próximo, somente um ponto baixo. No próximo, eu trabalho 2 pontos baixos. No próximo, 1. No próximo, 2 pontos baixos no mesmo ponto, que é o meu aumento. Sempre que eu falar aumento, vocês sabem que é 2 pontos no mesmo ponto. Fiz um ponto baixo, no próximo, um aumento. Um ponto baixo, no próximo, um aumento. Um ponto baixo, no próximo, um aumento. Termino com um aumento. Ok? Agora aqui, gente, eu vou explicar uma coisa para vocês. A próxima carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Para que o aumento não fique sempre na mesma direção e fique muito marcado o nosso trabalho, em toda a carreira de número par, no início, eu vou dividir o pontinho. De que maneira? Então, nessa carreira, nós vamos fazer 2 e um aumento, né? Então, eu venho aqui, olha, no primeiro ponto, metade de 2 é 1. Vou fazer somente um ponto baixo. Vou marcar. Iniciei a minha carreira. No próximo ponto, eu já vou fazer o meu aumento, tá? Isso eu vou fazer somente no início de cada carreira par. Agora, aqui, eu continuo normal. Eu vou fazer 2 pontos baixos. No próximo, um aumento. E vou repetir assim por toda a minha carreira. Chegando ao final da carreira, fiz 2 pontos baixos. No próximo ponto, eu vou fazer o meu aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo pontinho. E vocês observem, sobrou um pontinho aqui. O que é esse pontinho?
é o que está faltando aqui dos 2 pontos que eu dividi. Eu comecei somente com um e agora eu termino com outro pontinho baixo, tá? Isso eu vou fazer nas carreiras de número par, para ir deslocando o lugar do aumento e não ficar marca no nosso trabalho. Agora, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. Como eu estou na carreira de número ímpar, eu não vou dividir, eu vou trabalhar normalmente. Então, eu venho aqui no primeiro ponto, faço um pontinho baixo. Vamos marcar, porque aqui eu sei que é o início da minha carreira. Então, já fiz 1, 2, 3. No próximo pontinho, eu vou fazer o meu aumento. E assim eu vou repetir por toda a minha carreira. 3 pontos baixos e um aumento. Chegando aqui no final da carreira, fiz 3 pontos baixos, tenho um pontinho, vou fazer o meu aumento. Na carreira de número ímpar, sempre eu termino com aumento. Então, gente, a regrinha dos aumentos é essa. Um ponto baixo e um aumento, 2 pontos baixos e um aumento, 3 pontos baixos e um aumento. Agora, nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento. Nós sempre vamos aumentar um ponto baixo entre os aumentos, tá? Essa é a regrinha que nós vamos trabalhar. Então, agora, como eu vou trabalhar 4 pontos baixos e um aumento, eu venho aqui, faço o meu primeiro ponto, vou marcar. E lembre-se que agora, no início da carreira, eu vou dividir. Então, se eu vou trabalhar 4 pontos baixos, eu divido e trabalho somente 2, tá? Fiz 2 pontos baixos, já faço o meu aumento. Isso eu faço, gente, só no início da carreira. Depois eu continuo normal e termino a carreira com os 2 pontos baixos restantes aqui, porque eu dividi. Então, aqui eu fiz 2 pontos baixos e um aumento. Agora, eu vou trabalhar normalmente, 4 pontos baixos. E um aumento, tá? E vamos caminhar assim por toda a carreira. Olha, estou terminando a minha carreira, fiz 4 pontos baixos, um aumento e vejam, me sobrou os 2 pontinhos para completar os 4 aqui de início. Então, gente, sempre dá certinho, tá? Não tem erro. Na carreira de número ímpar, nós terminamos com aumento. E na carreira de número par que nós dividimos, nós terminamos com os pontos baixos para completar o total da carreira. Aqui eram 4 pontos, eu dividi, comecei com 2 e aqui terminei com 2, completei os 4, tá? A próxima carreira, 5 pontos baixos e um aumento. Como é carreira de número ímpar, eu não vou dividir. Venho aqui, faço o primeiro pontinho e vou marcar. Já fiz um pontinho, tenho que fazer 5, então eu continuo. Fiz 1, 2, 3, 4, 5. No próximo ponto, um aumento. E vou repetir por toda a carreira. 5 pontos baixos e um aumento.
Terminando a minha carreira, fiz 5 pontos baixos, me sobrou um pontinho, e aqui eu faço o meu aumento. Então, gente, em toda carreira de número ímpar, vocês têm que terminar com o aumento. E dá certinho. Se não der certo, desmancha a carreira, volta e vê aonde pulou algum pontinho ou fez algum pontinho a mais, porque sempre na carreira de número ímpar nós terminamos com o aumento, e nas carreiras de número par, como nós estamos dividindo, nós terminamos com os pontos baixos restantes da outra metade que eu iniciei, tá? Então, a próxima carreira, 6 pontos baixos e um aumento, porque nós terminamos a carreira de 5 pontos e um aumento. 6 pontos é número par, então eu vou dividir. Eu vou começar com 3. Vou fazer meu início de carreira e vou marcar. 2 e 3. São 6 pontos nessa carreira, eu dividi, fiz 3 para iniciar e já faço o meu aumento. E nessa carreira, quando eu terminar, eu tenho que terminar com 3 pontos para completar os 6, tá? Fiz 3 pontos baixos, um aumento, agora eu vou trabalhar normal, 6 pontos baixos e um aumento. Olha, gente, então, eu estou terminando a minha carreira, fiz 6 pontos baixos, vou fazer um aumento. E quantos pontinhos me sobraram aqui antes do marcador? Olha, 1, 2, 3. Então, está tudo certinho, porque eu completo meus 6 pontos com os 3 que eu fiz no início. Ok, gente? E é sempre assim que vocês vão trabalhar até atingir a medida do diâmetro que precisa, né? Que nós vamos medir aqui o diâmetro. E a regrinha do nosso trabalho, gente, é sempre essa. Terminamos com 6 pontos baixos em aumento, a próxima carreira 7 um aumento, a outra 8 em um aumento, 9 em um aumento, 10 e um aumento, tá? Até nós atingirmos a medida do diâmetro para a idade que nós estamos fazendo. Lembrando que na carreira de número ímpar eu trabalho normal, sempre termino com o aumento, e na carreira de número par eu divido. Eu vou fazer 7 um aumento, na carreira de 8 em um aumento, eu começo com 4 pontos, um aumento, depois eu sigo normal, 8 em aumento, 8 e um aumento, e termino com 4, tá? Eu só divido aqui no começo e termino com os pontos restantes no final. Então, acho que até aqui não ficou nenhuma dúvida. Eu vou fazer o meu até o tamanho que eu precisar aqui. E quando eu estiver com o meu diâmetro pronto, eu vou falar para vocês como medir para cada tamanho que vocês vão fazer, explicar a regrinha de cálculo, tá? Tudo direitinho para vocês, porque com o diâmetro pronto, as iniciantes entendem melhor. Se eu explicasse no começo da aula, eu ia ter que explicar novamente aqui quando eu tivesse com o meu diâmetro pronto, tá? E a quantidade de carreiras, gente, vocês têm que ir trabalhando e fazendo, aumentando um ponto em cada carreira entre os aumentos, né? Sempre nessa mesma regra. A quantidade depende aí muito de fio que vocês estão trabalhando. Com um fio mais grosso, eu atinjo a medida que eu preciso mais rápido. Com um fio mais fino, eu vou precisar fazer mais aumentos, e sempre seguindo a mesma regra,
tá? As iniciantes, se tiver dificuldade, gente, pega um caderninho e uma caneta e vai anotando, né? Aqui eu fiz com 6 e um aumento, anota lá. Agora eu vou fazer com 7 um aumento, anota. Faço com 8, vai anotando, porque às vezes vocês têm que parar o trabalho por algum motivo e principalmente as iniciantes não sabem contar aonde parou e vão se perder, tá? Então, quem está iniciando, uma dica que eu dou é essa: vai anotando cada carreira que vocês vão fazendo, para não se perder se precisar parar o seu trabalho. Eu vou completar o meu diâmetro e volto dando para vocês todas as informações sobre tamanhos, ok? Vamos lá então. Olha, pessoal, terminei aqui. Eu fiz até 11 pontos baixos e um aumento. E fiquei com 12 centímetros de diâmetro, tá? Vocês medem assim. Como chegar nessa medida? Se vocês forem fazer para uma criança específica, que tiver a criança aí, vocês tiram a medida. E se forem pegar encomenda também, peçam a medida para sua cliente, tá? Para fazer certinho. Essa medida é a circunferência da cabeça. Como vocês tiram? Com a fita métrica, passa a fita na altura da testa, um pouquinho acima da sobrancelha e contorna toda a cabeça. Aí vocês vão ter essa medida de circunferência, conforme eu vou deixar na foto a seguir. Então, ok, gente, vocês tendo a medida da circunferência, nós vamos fazer aqui um cálculo para obter o diâmetro que nós precisamos trabalhar, tá? Porque daqui para frente nós vamos fazer parte reta. Então, o diâmetro é até a medida que nós precisamos fazer os aumentos. E nós vamos fazer esse cálculo da seguinte maneira. Eu tenho 46 centímetros de circunferência da cabeça, medido com a fita métrica em toda a volta para a criança que eu estou fazendo. Eu divido por 3,14. O que é 3,14? 3,14 é um cálculo matemático chamado π, que nós temos a circunferência, nós dividindo por ele, nós vamos obter o valor do diâmetro, tá? Então, olha, deu 14 e uns quebrados, né? Eu sempre arredondo. Para essa circunferência de 46 centímetros, eu precisaria fazer 14 de diâmetro. Como a linha cede e esse chapéuzinho é bonitinho, mais ajustadinho na cabeça, eu aconselho vocês a esse resultado diminuir uns 2 centímetros, tá? Para mim funcionou bem assim, deu certinho no final do chapéu. Não ficou muito largo, muito aberto, ele ficou bem bonitinho dessa maneira. Então, por isso eu estou fazendo o meu com 12. Tá bom, gente? Então, sempre vocês dividem o valor da circunferência por 3,14. Para quem não tenha criança, como eu não tenho criança de toda a idade para fazer, eu trabalho com tabela de medidas, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês a tabelinha de circunferência da cabeça, tá? Direitinho, para vocês fazerem o cálculo e começar a trabalhar. Lembrando, gente, mais uma vez, se você não tem a criança, você está fazendo para vender, você pode seguir tabela de medidas, porque vai ficando um aí de cada tamanho e você sempre acaba vendendo, porque acaba servindo em uma criança ou outra. Se você quer que fique certinho para sua criança, pega a medida da circunferência da cabeça e faz esse cálculo, e aí você trabalha o valor em diâmetro.
Ok, gente? Para poder ficar certinho aí o trabalho de vocês, é muito importante nós termos a medida. É fundamental, gente. Sempre as iniciantes têm aquela dúvida: quantas correntinhas? As correntes iniciais são importantes? São, mas elas são baseadas em medidas. Sem medidas, nós não podemos fazer nada. Ok, pessoal? Então, agora vamos continuar o nosso trabalho. Agora, nós vamos fazer a parte reta para ir fechando o nosso chapéuzinho sem fazer mais aumento, tá? Como eu vou fazer isso? Eu fiz aqui, olha, 12 carreiras, até eu, sem contar as correntes iniciais, os seis pontinhos baixos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, agora eu vou fazer essa mesma quantidade de carreiras para descer a parte reta, 12 carreiras, tá? Se você tem a criança, você vai fazendo a parte reta e vai experimentando na criança. A altura tem que ficar na pontinha da orelha, tá, gente? Onde começa a orelha, porque o chapéuzinho não cobre a orelha. Ele para na pontinha da orelha e depois faz a aba, ok? Então, se você tem a criança, você vai experimentando. Se você não tem, a regra é sempre essa: quantas carreiras fez aqui e faz a parte reta. Então, aqui eu vou continuar usando o meu marcador para saber aonde é o início da minha carreira, né? Olha, vou fazer um pontinho e vou marcar. E agora, gente, eu não faço mais nenhum aumento. Eu só vou fazer ponto sobre ponto até o final da carreira e vou seguir assim, sem fazer aumento nenhum. Olha, gente, fiz então a primeira carreira sem aumento, cheguei no marcador, vou iniciar a próxima carreira. O que eu vou fazer aqui? Eu vou vir com um fio de linha e vou marcar aqui essa primeira carreira que eu fiz sem aumento, tá? Coloca um fiozinho de linha aqui. Então, eu já fiz uma carreira sem aumento, olha. Porque daí fica mais fácil eu contar quantas carreiras eu vou fazer sem aumento na minha parte reta, tá? E agora aqui, eu só continuo. Vou iniciar a próxima carreira, faço um ponto baixo e marco para eu saber todo o meu início de carreira. E vou continuar ponto sobre ponto, sem nenhum aumento agora, pelas carreiras que eu preciso aqui nessa parte reta do meu trabalho, ok? Então, vamos lá. Olha, pessoal, terminei aqui então a minha parte reta e completei as 12 carreiras, a mesma quantidade que eu fiz aqui de aumentos de carreiras, eu fiz aqui na parte reta. Vou medir para vocês terem a noção em centímetros, com quantos centímetros eu fiquei. Olha, eu fiquei com 5,5 centímetros, tá? Outro detalhe, gente, se você tiver o ponto muito apertado, às vezes você tá trabalhando com o mesmo fio que o mesmo número de agulha, e o seu trabalho dá uma diferença. Porque o meu ponto, ele não é apertado e também não é solto. O meu ponto é normal, tá? Agora, quem tem o ponto muito apertado, ele tende a ficar menor, mesmo que trabalhar com o mesmo número de agulha. Aqui, eu fiz as 12 carreiras para eu ficar com o diâmetro que eu preciso.
Se você fizer essa quantidade de carreiras e não atingiu, você pode ir fazendo mais, tá? E quando você for fazer o cálculo também, que eu ensinei para vocês, se você tem o ponto muito apertado, não diminui os 2 centímetros do resultado que deu o cálculo. Diminui 1 centímetro, que já está suficiente, porque quando você for fazer essa parte aqui, se você tem apertado, ele pode ajustar muito, tá bom? Então, agora, nós vamos fazer o seguinte, eu vou tirar o meu marcador, que é o meu início de carreira. Vou aqui para o primeiro pontinho, vou fazer um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. E vou voltar aqui nesse ponto, antes das 3 correntinhas, olha, vou entrar nesse ponto e vou fazer um ponto alto cruzando. Agora, aqui, eu pulo um pontinho, prestem atenção, esse pontinho eu já trabalhei, olha, eu deixo um livre, vou para o próximo, e no próximo eu faço um ponto alto. Dou a laçada na agulha e volto naquele pontinho que eu pulei. E vou fazer o meu ponto alto cruzando. Tá? Observem bem aqui, olha, esse pontinho foi o último que eu trabalhei. Então, eu pulo o seguinte e vou para o próximo. Um ponto alto. Volto no pontinho que eu pulei e faço um ponto alto cruzando. Ok, pessoal? Então, vamos percorrer toda essa carreira somente em pontinho cruzado para fazer um detalhezinho aqui no nosso chapéu. Olha, pessoal, terminei toda a volta e vai ficando assim. Deixa eu medir para vocês verem o que eu falei da circunferência, né? Olha, vamos medir toda a volta assim. Olha, 46 centímetros, ok? Eu fiquei exatamente com a medida que eu preciso, diminuindo 2 lá da continha que eu mostrei para vocês. Então, para mim, funciona bem essa medida, esse cálculo, né? Agora, aqui eu venho na terceira correntinha e vou fechar a minha carreira. Só que eu não vou fechar com ponto baixíssimo. Eu já vou fazer um ponto baixo, que nós vamos trabalhar novamente em espiral. Faço um ponto baixo e vou marcar. Vocês lembram que aqui eu falei para vocês que quando eu parei os aumentos, eu fiz até a carreira de 11 pontos baixos e um aumento. Então, aqui eu vou continuar, vou fazer 12 pontos baixos e um aumento, tá? Da carreira onde vocês pararam, vocês continuam aqui na abinha. E vou fazer o mesmo processo que eu fiz aqui das carreiras pares, para minha aba também não ficar com biquinho, tá? Então, 12 é número par, eu vou dividir, eu vou fazer 6 pontos baixos. Já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, no próximo ponto, eu faço o meu aumento. E agora, eu continuo normal. 12 pontos baixos e um aumento, tá? Por toda a volta, até chegar aqui sobrando 6 pontinhos. Então, vamos lá. 12 pontos baixos e um aumento agora é o que eu vou repetir por toda a carreira.
Vim percorrendo então, fazendo 12 pontos baixos e um aumento. Cheguei aqui no final e me sobraram 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos, ok? Então, está tudo certinho com os 6 pontos que eu iniciei. Eu vou completar os 12. Não tem como dar errado aqui, tá, gente? Na carreira de número par, vocês têm que terminar com o mesmo número de pontos que vocês começaram aqui, da divisão, e na carreira de número ímpar, sempre terminar com o aumento. Se por acaso não der certo, volta lá e vê o que fez, tá? Porque sempre não tem como dar errado aqui, se vocês fizerem tudo certinho. Então, eu vou fazer os 6 pontos aqui, olha. Completei os 12 e vou encerrar a carreira da mesma maneira que nós fizemos ali em cima no diâmetro, né? Venho aqui no primeiro pontinho, um pontinho baixo, marco novamente. Agora, eu vou fazer, eu fiz 12 aqui, eu vou fazer 13 pontos baixos e um aumento. Eu não vou dividir, porque 13 é número ímpar, e vou terminar com o aumento. E vou prosseguir nessa sequência, igual nós fizemos aqui, tá, gente? Só que o número é outro. Vou prosseguir nessa sequência até a carreira de 16 pontos e um aumento, tá? Sempre na carreira de número par, divide para deslocar o aumento aí e não ficar marcado. Então, vamos lá, até a carreira com 16 pontos baixos e um aumento. Terminei aqui, fiz até 16 pontos baixos e um aumento, e vai ficando assim o nosso trabalho, tá? Olha que bonitinho. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 2 carreiras somente em ponto baixo, para ele virar aqui um pouquinho, e daí pode usar viradinho ou com a abinha aberta, tá? Então, venho aqui no primeiro pontinho, né? Inicio a minha carreira com um ponto baixo, marco. Agora, não temos mais aumento, então, é só percorrer ponto sobre ponto, e assim eu vou fazer por 2 carreiras, ok? Somente em ponto baixo agora, sem nenhum aumento. Terminei aqui as 2 carreirinhas de ponto baixo, e foi ficando assim o nosso chapéuzinho. Observem como esse fio, ele fica bem durinho, né? Fica bem bonitinho. Vocês podem usar assim com a abinha aberta, ou podem usar com ela viradinha assim também, olha. Tá? Pode usar com ela viradinha. Agora, nós vamos arrematar aqui o nosso fio. Eu posso retirar o meu marcador. Venho aqui no primeiro pontinho onde estava o marcador, olha. E aqui eu faço um ponto baixíssimo. E posso cortar o meu fio, tá? Levo ele lá para o lado de trás agora, olha. E aqui eu faço o meu arremate. Arremato esse fiozinho de início aqui também. E vamos começar a fazer agora as florzinhas, tá bom? Então, vamos lá, arrematar os fios e iniciar a nossa florzinha. Olha, gente, a minha florzinha, eu trabalhei com o fio Anne,
Para ela ficar um pouquinho menor, né? Porque chapéuzinho infantil, não podemos fazer a flor grande que fica feio, né? Então, sobrinhas de fio aí, eu já estou fazendo as minhas aqui, olha. Agora eu vou usar o fio lilás e o amarelo. Então, eu fiz todos os miolinhos no amarelo. Eu faço aqui, tô usando agulha 175, tá? Eu vou fazer aqui 3 correntinhas, fiz o meu círculo mágico e subi 3 correntinhas. E vou fazer 16 pontos altos dentro do círculo. Então, as 3 correntinhas eu já conto como um ponto, vou fazer mais 15 pontos altos, ficando com 16 no total. Olha, gente, completei então 16 pontos, fechei com ponto baixíssimo na terceira correntinha, arrematei os meus fiozinhos, né? Agora, vamos começar a fazer as pétalas. Eu venho aqui em qualquer pontinho, olha, pego as 2 laçadinhas, vou colocar o meu fio. Vou dar um nozinho aqui para ficar mais firme. Volto lá no pontinho e vou subir aqui com 7 correntinhas. Fiz 7 correntinhas, eu vou contar aqui, olha, 1, 2, 3. Na quarta correntinha, eu vou começar a trabalhar em ponto alto e vou fazer ponto alto até o final. Olha, as 3 correntinhas que eu virei, eu conto como um ponto, 2, 3, 4, 5 pontinhos, contando com as correntinhas que nós pulamos para virar. Agora, eu pulo um pontinho, olha, pulo um, vou para o próximo e faço um ponto baixíssimo. E vejam, nossa primeira pétala já ficou pronta. Vou fazer mais uma vez. Daqui mesmo onde eu fechei, eu vou subir 7 correntinhas. A partir da agulha, eu conto 1, 2, 3, na quarta correntinha. Vou começar a trabalhar em ponto alto. E vou fazer ponto alto até a última correntinha, ficando com 5 pontinhos no total. Volto aqui na base, olha, pulo um pontinho, vou para o próximo, um ponto baixíssimo. Ok, gente? E dessa maneira, nós vamos repetir até ficarmos com 8 pétalas, tá? Sempre da mesma maneira, subindo 7 correntinhas, o primeiro ponto alto na quarta, pula um ponto baixíssimo, ok? Vamos lá, então. Estou terminando aqui, olha, e na última eu vou fazer o ponto baixíssimo onde eu fiz o primeiro, tá? Olha, faço aqui um ponto baixíssimo. Posso cortar o meu fio, puxo, venho aqui, trago ele
para o lado de trás para eu poder arrematar, ok? Vamos agora, então, só arrematar o fio e já ficou pronta aqui a nossa florzinha. Olha, pessoal, terminei aqui o meu chapeuzinho e eu colei as minhas florzinhas, tá? Eu usei a cola universal da Círculo. Para colar, vocês passam a cola no miolinho primeiro, fixa ele, espera um pouquinho, vai firmando com paciência. E depois vão levantando pétala por pétala, passando um pouquinho de cola e fazendo da mesma maneira, né? Firmando bem ela para ficar bem direitinho. A disposição das flores, eu coloquei uma na frente, uma atrás, uma de cada lado e uma em cima, olha como foi ficando. Mas aí vocês escolhem a melhor maneira aí de colocar, pode colocar uma mais para cima, uma mais para baixo, né? Fica a gosto de vocês. Outra opção aqui, gente, também é costurar. Eu aconselho, se vocês forem costurar, usar esse fio de nylon. É um fio transparente, olha, acho que a câmera está pegando. Dá para vocês terem uma ideia do fio, olha. É um fiozinho transparente e ele fica muito bem, bonito assim o acabamento, porque não aparece nem do direito, nem do avesso, não aparece fio nenhum, né? Aí vocês vão pegando pontinho por pontinho e vão costurando, né? Eu preferi colar o meu, achei mais prático, mas aí vocês decidem a maneira que prefere fazer aí no seu trabalho. Ok, gente? Então, nossa aulinha de hoje fica por aqui. Um grande beijo a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima.